para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. A paz de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos dividir este tempo de encontro, de congresso, de formação em 6 momentos. Nesses 6 momentos nós vamos um pouco falar sobre aquilo que compõe a graça, o fundamento da estrutura de nossas comunidades. Vamos tocar em alguns assuntos que para nós são importantes, não só no sentido formativo, mas também no sentido espiritual. Mas é certo que toda formação ela também é espiritual à medida que é conduzida e guiada pelo Espírito de Deus. É isso que faz de algo espiritual, se o Espírito conduz. Se não é o Espírito que conduz, pode ser a melhor oração, pode ser a melhor canção, pode ser a melhor pregação, porém não é espiritual, porque não é conduzido pelo Espírito de Deus. E é por isso que consagramos e entregamos tudo na mão do Senhor, para que Ele possa nos conduzir durante este tempo, dando-nos a graça de estarmos profundamente mergulhados no Espírito de Deus e deixar inclusive que este batismo, essa graça da efusão do Espírito Santo se renove durante esses dias em nossos corações. Nós teremos 4 momentos presenciais. O Michael, que está aqui também na comunidade, fará 2 pregações, eu farei 2 pregações, terei também a possibilidade de presidir a Santa Missa nessa noite. E o Dilton, fundador de nossa comunidade, que alguns de vocês conhecem pessoalmente, ele gostaria muito de estar aqui. E justamente nesse seu desejo, agora impossibilitado pelas condições de saúde, ele vai falar conosco, vai fazer uma das palestras online. E então nós vamos acompanhá-lo nesse momento, à tarde. E agora na parte da manhã, visto a possibilidade, um pouco falando com o José Marcos sobre o nosso encontro, vimos a possibilidade também de o Padre Douglas, que é o fundador, o cofundador e o formador geral de nossa comunidade, ele poder ele mesmo falar sobre a formação, que tinha sido uma inspiração primeira desse encontro, falarmos sobre a formação das novas comunidades. Então ele vai falar um pouco conosco sobre a formação também online. Nós teremos a possibilidade certamente de tirar muitas dúvidas, e nós não estamos aqui para apenas ensinar algo, estamos aqui para caminhar juntos, como nos pede o Papa Francisco, e compreender qual é a vontade de Deus para as nossas comunidades. Tudo aquilo que nós falarmos certamente é nível de uma abertura do coração à voz do Espírito Santo. E é por isso que agora pela manhã eu gostaria de falar com vocês sobre comunidade como um dom e um chamado de Deus. Dom no sentido de que é o Senhor mesmo que dá, não dá pelos nossos méritos e nem mesmo pela grandiosidade daquilo que somos, porque não somos nada. Se pegarmos as palavras de São Paulo, que era muito mais preparado certamente do que cada um de nós aqui, preparado no sentido de ter sido um grande estudioso do judaísmo, dentro da Torá, dentro da sua especialidade, ele vai dizer assim: Deus escolhe o quê? Os fracos, para quê? Para confundir os fortes. Então, maravilha, se nós estamos aqui, é sinal de que Deus nos escolheu não porque éramos fortes, mas porque justamente na nossa incapacidade Ele nos escolheu para confundir os fortes. Bom, isso para mim é uma convicção bem grande, né? Deus me escolheu para confundir os fortes. Que maravilha! Certamente Maria pensava da mesma forma. E a grandiosidade de Maria justamente está na sua humildade. Em segundo lugar, o chamado, porque é uma convocação, é uma voz imperativa de Deus que nos diz: vai. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Não, meu filho, vai.
Quem vai falar sou eu. E então aqui está toda a graça do nosso carisma. Não somos chamados por grandeza nossa, mas por dom de Deus, e vamos compreender o que é o dom, e somos chamados e enviados ao mesmo tempo para corresponder a essa vontade de Deus. Como eu te darei os meios. A vocação dos profetas, neste sentido, nos ajuda a compreender bastante daquilo que somos chamados a fazer, não menos a história dos santos, principalmente dos santos fundadores. E dentro dessa reflexão sobre dom e chamado, nós temos a possibilidade de voltar às origens. As origens no sentido de percebermos que tudo inicia a partir de um diálogo divino-humano. Deus nos fala e há uma resposta. Nós falamos a Deus e há uma resposta. Então, ontem, ouvindo a partilha da tia Antônia, então ela dizia assim: eu tinha outros planos, mas de repente Deus me mandou fazer isso daqui. E eu respondi: pronto. Tem algum segredo nisso? Tem alguma dificuldade nisso? Sim ou não? Ah, tem sim. Tem muita. Porém, as dificuldades não nos impedem de caminhar para o Senhor e de fazer a vontade do Senhor. Se fosse fácil, deveríamos duvidar um pouco. Será que realmente o Senhor está mandando? Está muito fácil esse negócio. Está muito fácil, não é o Senhor. Tem alguma coisa errada. O Evangelho de hoje, de sábado, já nos mostra isso. Mas esse diálogo, ele brota de uma experiência pessoal e compartilhada. Isso aqui é muito importante, vejam, uma experiência pessoal de cada um de nós, mas de maneira especial aqui quero falar uma experiência pessoal dos fundadores e ao mesmo tempo compartilhada. Vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. A vida em comunidade, experiência pessoal e compartilhada. A experiência do discernimento de um carisma pessoal e compartilhado. Ao mesmo tempo, existe esta capacidade de uma percepção pessoal, que é aquilo que a renovação sempre pregou, um encontro pessoal com o Senhor. Porém, esse encontro pessoal não pode ficar na individualidade, fechado para mim. Eu tive encontro pessoal com o Senhor. Tudo bem, e aí, o que isso te gerou? Você faz parte de um corpo. Esse encontro pessoal com Cristo já te fez perceber o que você é no corpo. Aí tem o bem humilde que fala assim: eu sou o dedinho do pé do corpo de Cristo. Santa Teresinha também era muito humilde e ela falou o quê? Eu já quero ser o coração. E Deus a permitiu. O que nós queremos ser na nossa ousadia, certamente o Espírito Santo nos leva a ser aquilo que Deus quer. Isso que é maravilhoso. Não sou eu que escolho o que eu quero ser, é Deus que me coloca. É Deus que me faz ser aquilo que Ele quer. Vocês acham que João Paulo II pensava: vou entrar no seminário porque eu quero ser Papa? O Bento XVI, em toda a sua humildade: vou entrar no seminário porque eu quero ser um dos maiores teólogos do século XX. Pobrezinho. A mesma coisa Francisco. Talvez quando foi escolhido, até ele mesmo perguntou, né? Eu? Tem certeza que sou eu? Por quê? É a capacidade dos santos de serem firmes e fazer o que Deus quer. E aqui vem uma novidade para nós. Não é necessário só fazer o que Deus quer nessa experiência pessoal e partilhada de comunidade. Não é só necessário fazer o que Deus quer. Deus quer que eu funde uma comunidade. Deus quer que nós trabalhemos com crianças, com jovens, com adultos, com drogados, com aquilo que for. O trabalho dentro das novas comunidades, de fato, é uma maravilha. O trabalho social das novas comunidades é uma coisa maravilhosa. E não é que nós devemos esconder isso, não. Não devemos sustentar nada disso.
Mas quando se fala da experiência da renovação carismática e das novas comunidades, nós somos muito criticados porque dizem que nós não nos preocupamos com aquilo que é social, e isso não é verdadeiro. Dizem, existem aqueles que se preocupam com o lado social da igreja, e existe a renovação carismática e as novas comunidades que só pensam em trocar lâmpada, não era isso que diziam antigamente? E ficarem então levantando as mãos para o céu e louvando. Isso não é verdade. Qual comunidade que está aqui que não tem pelo menos um trabalho social? Quantas aqui não nasceram justamente nessa realidade de caridade, amor aos irmãos e promoção social? Bom, voltando àquilo que dizíamos, não é só necessário fazer o que Deus quer, é necessário, além disso, fazer como Deus quer. E aqui está o grande desafio. Não só fazer o que Deus quer, mas fazer como Deus quer que seja feito. Então eu vou fazer a vontade de Deus, como Ele quer que seja feita. A sua vontade. E aqui nós compreendemos, através dessas reflexões iniciais, que, como dizia São João Paulo II, as novas comunidades são uma resposta providencial de Deus para a sua igreja. 1998, encontro com as novas comunidades. João Paulo II dizia: vocês são uma resposta providencial às necessidades da igreja no momento presente. Vejam, porém, embora nós trazemos algo novo para a igreja, nós não somos uma novidade. Nós trazemos algo novo, porém não somos uma novidade. Nunca existiu na história da igreja algo como as novas comunidades. Será? O que são as novas comunidades? Em um movimento orgânico, com a qual o Espírito Santo vai dirigindo a sua igreja, as novas comunidades entram em uma onda de renovação que sempre passou pela igreja, como é o mar. Quem aqui já viu o mar, certamente tem essa noção clara. O que é uma onda? Uma onda é algo que vem, chega na praia, volta para o seu lugar e de repente outra onda vem e volta, e assim sucessivamente. Na história da igreja, da renovação da igreja, nós vemos a mesma coisa. O cardeal, então, na época, Joseph Ratzinger, vai dizer que no século III aparece já na igreja aquilo que poderíamos chamar de primeiro movimento de vida consagrada. Então, ele vai dizer com Santo Antão, em 251, e com São Basílio, em 329, o que acontece? Existe uma retirada de uma situação que então era a abertura de todo o Império Romano, que até então perseguia os cristãos, com Constantino uma grande abertura do Império Romano, para que todos se transformassem em cristãos. Inclusive nessa época, também, ali, trabalhando, Santo Agostinho vai escrever um pequeno catecismo, que ele chama de Rudibus, que seria um catecismo para quem é totalmente ignorante da fé. Sabe aqueles livrinhos assim, aprenda em 5 minutos a mexer no seu computador? Ou em 5 minutos aprenda a mexer no seu celular. Hoje a gente não tem mais isso, hoje a gente tem os tutoriais no YouTube, né? Mas quem nunca viu, né? Um tutorial. Como que eu faço isso? Vai no YouTube, você aprende tudo lá. Santo Agostinho escreve um pequeno catecismo porque as pessoas que estavam sendo batizadas não tinham mais noção nenhuma de fé. Diferente de todo o processo catecumenal que existia na igreja primitiva, que levava as pessoas a uma adesão de fé concreta, profunda, coerente,
De repente se abre o Império Romano, abriu a porta, passou a boiada. Todo mundo, por uma questão cultural, começa a se tornar cristão, mas as pessoas não são cristãos como deveriam ser, são cristãos envolvidos em uma questão social, comum, cultural. E aqueles que queriam uma vida radical, o que fizeram? Se retiraram para o deserto, em busca de uma radicalidade da fé. Aqui nasce todo o movimento dos monges, de Santo Antão, então, primeiro, o pai de todo o monarquismo, e depois de São Basílio, que vai escrever uma regra. A gente hoje, nas nossas comunidades, chama de estatuto, regra de vida, enfim. São Basílio vai escrever uma regra dentro dessa realidade que é válida para todos os cristãos. Ele diz: o que eu estou escrevendo aqui não é para aqueles que querem viver essa radicalidade, é para todos. Pegando esse exemplo de São Basílio, fazendo aqui um parênteses, gostaria de perguntar: para as comunidades que já têm um estatuto, uma regra de vida, ela seria válida para toda a igreja? Aquilo que você vive em comunidade, você crê que aquilo seria válido para toda a igreja? É um pouco essa ideia que devemos ter dentro da nossa própria comunidade. Aquilo que eu vivo deve ser um caminho tão seguro de santificação que vale para mim, como valerá também para outros que virão depois de mim. E isso não se faz primeiro escrevendo e depois vivendo. Isso se faz primeiro vivendo ao longo de muitos anos. E depois aquilo que a gente viveu, a gente vai colocando por escrito, como noção, como inspiração do Espírito Santo. Se não me proponho a viver, vamos ver uma radicalidade no jejum. Vamos jejuar 5 vezes por semana. Vamos comer normalmente só 2 dias por semana. E aí, de repente, não dá certo. Porque o ideal está muito longe do real. Então, vivemos na realidade, buscamos na radicalidade a coerência com o nosso próprio carisma, e o carisma vai orientando, vai nos levando até o momento que temos maturidade suficiente para escrever um pouco daquele modo que nós vivemos, que seja válido também para outros. Bom, isso daqui basta conhecer um pouco da vida de São Francisco, mas sobre São Francisco vamos falar daqui a pouco. Esse movimento todo dos monges, ele busca o quê? Ele vai propor uma vivência radical do Evangelho. Nós queremos viver o Evangelho. Nessa situação atual, nós não estamos conseguindo, porque nem todos os cristãos querem viver o Evangelho com a mesma radicalidade. Nós estamos perdidos, nós queremos ir para frente, mas não conseguimos, não há quem nos leve. Aí de repente aparece uma pessoa iluminada e fala: vem comigo, vamos viver o Evangelho dessa forma. E o que acontece? Ele arrasta consigo muita gente. É pelo desejo de viver o Evangelho na sua radicalidade. E certamente não se tornaram fundadores porque queriam, mas porque foi Deus quem quis, porque é só um maluco querer ser: eu quero ser o fundador de uma comunidade, meu filho, toma remédio. É Deus que escolhe. Normalmente quem é nunca quis ser. Dentro dessa realidade, num segundo momento, nós vemos os papas olharem para essa realidade e começarem a discernir aquilo que realmente é a obra do Espírito Santo nesse momento inicial. E então, o Papa Bento XVI o Papa Emérito, ainda como cardeal, vai dizer: nós temos, dentro dessa realidade, a partir desse momento inicial, que é quase como uma introdução, 5 ondas
de renovação que a igreja viveu como vida consagrada. Nós seguimos, portanto, quase que a sexta onda. Então, nós trazemos uma novidade, mas nós não somos uma novidade. Compreenderam isso? Vamos compreender ainda mais profundamente. Vamos lá? A primeira onda vai de Gregório Magno a Gregório III. Seria então o que compreende de 590 a 741. Nós vemos aqui uma onda missionária na igreja que leva Santo Agostinho de Cantuária a levar alguns monges e ir para o que nós conhecemos hoje como a Inglaterra. Eles migram e vão evangelizar pagãos, pessoas que nunca puderam conhecer a fé. Por outro lado, nós temos Cirilo e Metódio, aqueles dois irmãos que nós celebramos na liturgia, que migram para o que hoje é a Tchecoslováquia, aquela região. Depois um deles desce para a região ali da Panônia, que seria a Croácia, toda aquela parte ali da Europa, e evangelizam aqueles povos que nunca tinham ouvido falar da fé. Então existe uma grande onda missionária, vocês percebem? Eles saem da sua comunidade e vão para onde o Espírito vai impulsionando, fazendo a igreja crescer, fazendo os pulmões da igreja se encherem mais. De maneira que entendemos, tudo isso é obra de quem? Do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo nasceu com o Concílio Vaticano II, não. O Espírito Santo sempre conduziu sua igreja. Numa segunda onda, nós temos a reforma monástica de Cluny, que envolve o século X, que alguns dizem então que foi um grande momento ou início ao menos, de um grande momento de escuridão para a igreja. Uma mentira grande. Os monges de Cluny, de toda aquela região, ligados àquele ponto, àquele mosteiro, eles vivem uma grande renovação na liturgia. Naquele momento nós conhecemos um fervor, um florescer muito grande de uma devoção mariana. Nós vemos um florescer muito grande da piedade envolvendo a própria liturgia. É ali que nós temos, por exemplo, o nascimento de toda a devoção, ou a consolidação, melhor dizendo, de toda a devoção na oração das almas, pelas almas do purgatório. Então nós temos ali um momento de grande intensidade na liturgia. E eles diziam, então, nós compreendemos que é pela liturgia que as pessoas experimentam um pouco da vida eterna, daquilo que é o céu. E pela liturgia eles renovaram nessa segunda onda, mais uma vez, a história da igreja. Pela liturgia, pela beleza da liturgia. Num terceiro momento, nós temos algo muito mais conhecido para nós, no século XIII, os movimentos chamados mendicantes. Dentre eles, Francisco de Assis e São Domingos, os franciscanos e os dominicanos. Como eles, existiram muitos. Como Francisco, existiram muitos que queriam viver a pobreza dentro da igreja. Ele não era o único. Porém, a diferença de muitos outros, como também São Domingos, a diferença de muitos outros, o que viveram dentro desse específico, que é a vontade do Senhor e a necessidade de uma renovação dentro da igreja, o que eles viveram em específico? A obediência à igreja. O mais específico de Francisco não é o desejo de pobreza. Existiram muitos vivendo a mesma coisa. Porém, Francisco foi obediente. Até nos filmes, além do que nos escritos de Francisco, nós vemos essa necessidade de levar ao Papa a sua boa, a sua regra, o seu modo de vida, para que o Papa aprovasse, para que ele pudesse continuar. São Domingos, não tão conhecido como São Francisco, mas ele tinha uma capacidade organizativa que estruturou de tal forma a sua ordem, que muito mais estruturados, inclusive, que os franciscanos, viveram os dominicanos ao longo
todos os séculos, por causa de uma regra de vida. Tinha 8 ali vivendo com São Domingos, olha que maravilha, nada parecido com vocês, eu acredito. Tinha 8 vivendo com São Domingos. Muito, muito bom, estamos todos juntos, reunidos, que maravilha. De repente, São Domingos acordou, acho que não era um dia daqueles tão bons, mas ele tinha ouvido o Senhor, e ele disse: 2 a 2, cada um para um canto. Não quero mais vocês aqui. Vão estudar nas universidades que existem espalhadas na Europa. E eles saíram. O que aconteceu com a ordem? Cresceu. Cresceu com graça do Espírito Santo. A mesma coisa acontece com São Francisco. E qual era o desejo principal desses movimentos mendicantes, principalmente Francisco e Domingos? Era renovar a igreja a partir do quê? Da vivência do Evangelho. Viver o Evangelho. Queremos viver o Evangelho com radicalidade. São Francisco queria ser tão radical, que ficou lá o pai dele querendo dizer na frente do bispo, que de alguma maneira era também um juiz, era tudo, né? Esse meu filho me roubou tudo que eu tinha e deu aos pobres. O que São Francisco faz? Tira até a roupa que estava no vestido e fala assim: o meu único pai é Deus. Vai o bispo correndo, né? Por uma posição de Francisco. Queridos irmãos, essa onda, uma terceira onda, é completada por uma quarta onda, ainda envolvendo também os franciscanos, mas também de maneira muito forte os jesuítas, quando, na descoberta do Novo Mundo, existiu a necessidade de uma nova evangelização, também na Europa. E aqui nós temos os franciscanos, nós temos mais uma vez os dominicanos, nós temos os jesuítas, nós temos os místicos que renovam as suas ordens, como Santa Teresa d'Ávila, todos fazendo uma profunda renovação. Ali também o que é? É a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre agiu e continua agindo. Em 1800, para nós podermos então encerrar essa parte um pouco mais histórica, nós vemos muitos movimentos apostólicos surgindo na Europa e já nos outros lugares do mundo, muito ligados às suas dioceses, nascimentos de institutos de vida consagrada, de congregações, muitas delas muito devotas a São José, principalmente por causa da questão da providência, da necessidade de obter fundos. Por quê? Porque trabalhavam com aquelas que eram as necessidades do seu tempo. Precisamos cuidar dos doentes. Vamos lá, vamos compor uma ordem que faça o quê? Que tenha como carisma cuidar dos doentes. Precisamos educar as crianças. E nasceram assim muitas ordens mesmo. Em 1800, no começo de 1900, ligadas às necessidades do seu tempo. Hospital estatal, hospital municipal, isso é uma questão muito nova, vou dizer para vocês. Quem cuidava da educação, quem cuidava da saúde, quem cuidava dos idosos, quem cuidava das crianças abandonadas, quem era? Quem? A igreja. Era a igreja. Então, a Maria contava sobre o lar das crianças. É um retorno àquilo que a igreja já fazia. O cuidado com os idosos é um retorno àquilo que a igreja já fazia. É uma novidade? Não é uma novidade, porém traz algo novo. E de onde vem esse algo novo? Que não é necessariamente uma novidade. Vem do modo como nós fazemos isso. É o modo como se faz. E esse modo, ele é moldado pelo meu carisma. Dentro da nossa comunidade, nós temos o serviço da formação.
E aí alguém vai dizer, mas na nossa comunidade também nós temos o serviço da formação. E outro vai dizer, sim, também para a nossa comunidade, um dos nossos pontos fortes é a formação. Sim, e aí alguém vai dizer assim, então se juntem e vivam numa mesma comunidade, para que 3 comunidades para trabalhar com a formação? E aí alguém vai dizer assim, não, mas eu não sou igual a ela. E ela não é igual a ele. Existe algo diferente. Bom, eu ao menos já ouvi isso. Explicando um pouco do que era a comunidade para uma autoridade eclesiástica. Então ele dizia assim, tem muitas comunidades que fazem a mesma coisa. Eu falei, sim, mas ninguém faz como nós. Por quê? Porque nós somos melhores? Não. Porque o modo como nós fazemos, ele nasce da nossa experiência com o nosso carisma. Existe São João de Deus, com os irmãos da sua companhia, que cuidavam dos doentes nos hospitais. Existia também outro, São Camilo de Leles, que cuidava dos doentes em hospitais. Por que não se juntaram e viveram uma coisa só? Porque não era a mesma coisa. Cada um tinha um carisma. O carisma não é o que eu faço, mas o carisma ele performa aquilo que eu faço. Então aqui já vai para nós uma clareza que devemos ter bastante atenção em relação a isso. Qual é o meu carisma? Então, graças a Deus, eu não ouvi ninguém falar sobre isso. Eu não estou aqui, estou partindo de uma experiência comum, não falando de alguém em particular. Qual é o meu carisma? O meu carisma é cuidar dos jovens. Então você é salesiano? Não sou salesiano. Mas os jovens, os ímpios dos jovens são salesianos. Não, meu carisma é cuidar dos jovens. Não, meu carisma não é cuidar dos jovens. O teu carisma, de alguma maneira, te leva a cuidar dos jovens. Mas não é o meu carisma cuidar dos jovens. O meu carisma é fazer sopa para os irmãos de rua. Não, o meu carisma me leva a isso. Então, o meu carisma não é uma obra que eu faço. Os mercedários, eles nasceram numa época ainda onde existia ainda um sistema escravagista. Então, o que eles faziam? Trabalhavam, inclusive conseguiam recursos financeiros para comprar os escravos. À medida que eles compravam os escravos, o que eles faziam? Davam a eles uma carta de liberdade. Os mercedários trabalhavam com isso. E aí, de repente, vem a princesa Isabel e acaba com os escravos, vem nos outros países, nações também, acaba com a escravidão. Um mercenário olha para o outro e fala assim, vou fechar a congregação. Por quê? Não tem mais escravo para a gente libertar? Então não é o que eu faço, é como eu faço. Então, certamente, eu não sei como funciona para eles isso, mas é certo que os mercedários existem ainda hoje como congregação, e eles trabalham, certamente são chamados a trabalhar por essa libertação de todo tipo de escravidão, não necessariamente de uma escravidão como era em 1500, 1600. Vocês compreendem? A história muda. E se o meu carisma ele não corresponde à história, o que ele vai acontecer? Ele vai findar como uma onda que vai se acabando. Porém, não é esse o propósito do Espírito. E assim nós compreendemos que ao longo do tempo, os nossos trabalhos podem até mudar. Porém, o carisma permanece. E ele vai performando cada realidade que eu posso assumir como trabalho. Nossa comunidade nasceu em 1990 com um trabalho de evangelização dentro da AMAN.
que fica ali em Resende, entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, uma academia militar das Agulhas Negras. O Dilber, nosso fundador, noivo naquela época, foi chamado pelo capelão para prestar um serviço de evangelização dentro da academia militar como catequista, fazendo parte já da renovação carismática católica e também do movimento de evangelização 2000, que eu acredito que muitos conhecem aqui, que foi um movimento anterior ainda à última década do milênio, que queria oferecer, a pedido de São João Paulo II, para Deus, quando chegasse o ano 2000, ao menos 51% do mundo evangelizado. Bom, no Brasil era forte naquele momento. O Dilber fazia parte, era inclusive da equipe, ele foi chamado para poder catequizar os cadetes ali, porque a presença do Espiritismo era muito grande dentro da academia. E ele foi, e na sua experiência de grupo de oração de renovação carismática, levou consigo algumas pessoas para conseguir evangelizar dessa forma. Começou a fazer, além dos encontros de catequese, os retiros, começou a fazer retiros com as famílias. Aquele grupo compreendeu, nós de alguma maneira temos algo em comum, queremos viver juntos. E ali nasceu uma experiência de comunidade de aliança, até que dois cadetes, Padre Douglas e Padre Marcelo Augusto, quiseram sair da academia para se consagrar. Disseram ao Dilber, o Dilber tinha 29 anos, disseram a ele assim: nós queremos ser padre, nós vamos sair da academia e nós queremos ser padre, nós colocamos esse desejo na tua mão. O Dilber falou assim: o que eu posso fazer? Eu não sou bispo, como que eu vou consagrar vocês? Mas eles falaram: não sei, mas te vira, de alguma maneira, te vira. E ele aceitou o desafio. Esses meninos saíram da academia, porém, ao mesmo tempo que eles saíram da academia, na sua experiência com a Canção Nova, Padre Wagner, que hoje é o presidente da Canção Nova, o vice-presidente da Canção Nova, também saiu, porque encontrou ali a sua vocação dentro da Canção Nova. Ele também conhecia ali todo aquele movimento de catequese, era cadete na época também. Uma outra pessoa de uma denominação evangélica, nesse movimento de catequese, de encontros e retiros, descobriu que ele também tinha uma vocação, não a cadete, mas a ser pastor, e aí saíram 4 de uma vez da academia. O coronel disse: olha, aqui vocês não evangelizam mais. Vocês vieram aqui para evangelizar, não foi para tirar os cadetes. Então, olha, daqui vocês não precisam mais. Naquele momento, a comunidade não disse: não temos mais esse serviço, portanto não somos mais uma comunidade. Cada um no seu canto, muito obrigado, foi bom enquanto durou. Por quê? O carisma é maior do que o trabalho. O carisma é maior do que a minha missão. Qualquer missão e toda missão que eu assumo na minha comunidade, de alguma maneira ela também deve corresponder ao meu carisma. Eu posso fazer, porém, se eu sei que o outro trabalha muito especificamente com isso, por que eu não posso abrir as portas e dizer assim: olha, eu não trabalho com acolhimento, hoje eu não trabalho com acolhimento de pessoas idosas, mas tem a comunidade Sagrada Família que faz isso e faz muito bem. Vou indicar vocês para eles, para que vocês possam ir lá. Isso é comunhão. Comunhão de carismas não é dar tapinha nas costas. Ou aquela experiência, né? Bom, eu não sei se os homens fazem isso, mas normalmente as mulheres fazem isso, né? Amiga! Que lindo seu vestido! Você está linda, está muito magra, que maravilha! Aí a pobre da amiga vai embora. Porra, que vestido horroroso! Essa experiência não se pode dar conosco em nossas comunidades. Que maravilhoso estarmos juntos,
aquecidos, aqui juntinhos, vamos dar um abraço, porque é o calor do Espírito Santo que nos envolve. E saindo daqui, vivemos uma guerra em palavras, em críticas. Onde que está a comunhão? A comunhão se dá no momento em que, de fato, caminhamos juntos, conscientes das nossas diferenças, inclusive de nossos pontos de vista, às vezes até um pouco diferentes, mas não importa. O que importa é que o Espírito Santo está nos conduzindo a todos. Então esse negócio, uma vez eu disse para uns irmãos da comunidade de aliança, eu falei assim, gente, eu estou falando assim, com toda sinceridade para vocês, eu não suporto esse negócio de chegar e a pessoa fala assim, irmãozinho, sabe, é bem típico da vez em quando da renovação carismática, irmãzinha, irmãozinho, e toda aquela coisa do irmãozinho, mas agora por quê? Por que está falando comigo? Por que está me chamando? Não quis saber o meu nome? Meu nome é André. Não é irmãozinho. Não sabe nem meu nome. Pronto, para quê? Tem um que só me chama de irmãozinho agora. Mas eu dou o troco também. Queridos irmãos, então, vejam, dentro dessa realidade, já tendo em mente com clareza que nós não somos uma novidade, mas trazemos algo novo para a igreja, e já isso é uma maravilha. Nós devemos nos perguntar então, o que é o carisma? Se o carisma não é aquilo que eu faço, o que é o carisma? A palavra carisma é um substantivo do verbo grego charizomai, que também tem uma ligação muito grande com a palavra que nós usamos para graça. Qual que é a palavra grega para graça? Charis, utilizada no Novo Testamento pelo menos 17 vezes. Das 17 vezes, 16 vezes aparecem nas cartas de São Paulo. Na maioria das vezes, na carta 1 aos Coríntios. Dentro dessa realidade, o que significa então a palavra carisma? Nesse sentido bíblico, de teologia bíblica, a palavra carisma, a outra acepção da palavra aparece em 1 Pedro 4,10, além das cartas paulinas. Na nossa linguagem religiosa, não uma linguagem profana, significa um específico dom dado pela igreja, por Deus, para a edificação de todos, ou a edificação pessoal. O carisma é algo que Deus me dá para edificar, seja a mim mesmo, mas não só, para edificar todo o corpo de Cristo. Há um santo que vai dizer de maneira muito bonita, o carisma é como uma joia preciosa, que o esposo, quem é o esposo? Cristo, que o esposo dá presenteando a sua esposa, para orná-la, para adorná-la. Uma joia preciosa, um brinco de pérolas, um colar maravilhoso que o esposo dá à sua esposa. Então, o que eu sou para a igreja? Eu sou um presente que o esposo deu à esposa. Como todos os dons, tem como finalidade a edificação da igreja e a santidade de seus filhos. Cada carisma é uma resposta criativa do Espírito Santo às necessidades atuais da igreja e do mundo. Ele deve oferecer este novo no modo de ser igreja, no modo de vê-la e servi-la. Essa realidade se torna evidente no curso da história, sobretudo nos momentos de grande crise. Nos momentos de maior crise na igreja, existe o maior florescimento de carismas. Nós temos este florescimento de novas comunidades porque compreendemos, esse é o nosso momento, no sentido, hoje o Senhor nos chama. Existem novas fundações que não são novas comunidades? Existem.
Novas congregações que não são novas comunidades existem. Por quê? Quando nós falamos hoje de novas comunidades, nós estamos falando daquilo que é proveniente da corrente de graças, como o CARES, que é esse organismo criado pelo Papa, quer deixar bem claro. A corrente de graças é tudo aquilo que dentro do movimento da renovação carismática suscitada pelo Espírito Santo na igreja, corresponde de um modo carismático, aqui não ligado à ideia do carisma, mas à ideia da renovação carismática, corresponde nessa vida no Espírito, na experiência comum do batismo no Espírito Santo e da vida no Espírito. Ok? O Papa Francisco vai dizer que carismas são graças particulares dadas a alguns para fazer o bem a muitos outros. Algo que precisaria ser ainda muito mais aprofundado, num sentido de estudos mesmo, mas que nós vamos aqui dizer de uma maneira que fique o mais claro possível para todos. O carisma é uma experiência do fundador. O carisma é uma graça que Deus dá, um dom que Deus dá ao fundador. Porém, o que dizemos no começo? Uma experiência pessoal e partilhada. Dentro dessa experiência partilhada, nós partilhamos do carisma que faz parte da experiência pessoal do fundador. E aqui existe, já dentro de todo o estudo das congregações, da vida consagrada, uma diferenciação grande entre carisma de fundação e carisma do fundador, que para nós aqui não dá, nesse tempo que temos para podermos aprofundar isso, quem sabe em um outro momento, vocês podem estudar sobre isso. A questão é compreendermos que esta graça é dada a Ele, mas não é dele, vem através dele, e vindo através dele, compõe-se também de toda a sua história de vida. Nós somos muito devotos na comunidade ao Sagrado Coração de Jesus. Temos uma devoção muito grande dentro da comunidade do Sagrado Coração de Jesus, mas isso nem se encontra dentro da nossa própria regra de vida. Nós, da comunidade canadense, somos devotos ao Coração de Jesus. Não se fala isso na regra de vida. Você lembra de um momento que se fala isso? Não se fala. Se fala da devoção à Divina Misericórdia, se fala de outros modos que compõem a nossa espiritualidade, porém quase todos os membros são devotos do Coração de Jesus. Por quê? Porque essa é uma devoção muito forte e particular do nosso fundador. Ele é devoto na sua experiência, inclusive a sua mãe era muito devota do Coração de Jesus, passou essa devoção a ele. Ele é muito devoto do Coração de Jesus. Mas de alguma maneira, na sua experiência, não por imposição, mas quase que por uma atração, os membros se tornam também devotos. É uma experiência muito familiar, sabe? Quando o pai gosta de pescar e o filhinho aprende a gostar de pescar, justamente porque isso faz parte da sua história pessoal. O seu modo de ser não necessariamente compõe o carisma, mas de alguma maneira ilumina o carisma. Então dizia uma pessoa ao Dilber, o Dilber sempre foi muito doente, o Dilber é nosso fundador, ele sempre foi bastante doente. Mesmo antes de fundar a comunidade, teve um acidente que o debilitou bastante. E então dizia uma pessoa: olha, Deus te fez doente para os teus filhos conseguirem te aguentar, porque senão ninguém ia conseguir ficar atrás de você, ninguém ia te aguentar, Dilber. Ele ficou bravo. Bom, mas mais ou menos é isso mesmo, a gente vai correndo atrás dele, ele está em cima de uma cadeira de rodas e a gente vai correndo atrás dele para conseguir corresponder. Por quê? Na sua própria experiência, isso é o seu caráter pessoal, não é uma questão carismática, é ele. Isso é uma questão dele, é uma forma de ser dele. Porém, influencia ou não o carisma? Com certeza, porque o primeiro a discernir qual é o carisma da minha comunidade é o meu fundador. E aqueles que estão com ele, principalmente juntos com ele, nessa experiência fundacional.
Bom, aqui tem muita coisa, tem muita lã para a gente desfiar aqui. A grande questão é que a nossa experiência carismática, aqui dentro do carisma da minha comunidade, ela é uma experiência comunitária. Não é que eu não ajudo a compor o carisma da comunidade. De alguma maneira, eu sei que algumas coisas que eu tenho trazido da minha casa, a paterna, elas iluminam, inclusive agregam a experiência carismática. Porém, não são necessariamente, o carisma não é meu, eu não posso mudar como eu quero. Porque esse discernimento, ele é algo muito precioso, muito sério, que faz parte da experiência do meu fundador. Aqui que fica quase eclatante a experiência de algumas comunidades francesas, com certeza o José Omar conhece as experiências de muitas comunidades francesas, e lá eles são muito igualité, fraternité, e outras coisas afins, igualdade para todos, e essa experiência paternal, fundacional, fica muito fragilizada. Muitas comunidades fizeram o que com o fundador? Disseram: olha, não precisamos mais de você. Muito obrigado, foi bom enquanto durou, mas nós estamos despedindo o fundador. Porque nós compreendemos que não é por aqui que a comunidade tem que caminhar. Ué, como assim? Se o carisma é dado justamente àquela pessoa, e a partir dela compartilhada com os outros, temos uma situação muito recente do fundador de uma congregação que foi indiciado, foi retirado inclusive do seu cargo por escândalos públicos dentro da sua própria fundação. Porém, a compreensão, ajudados e guiados pela igreja, dos seus próprios filhos espirituais, foi o quê? Tudo aquilo que ele fez foi conduzido por Deus e dado por graça do Espírito Santo, menos os seus pecados. Os pecados não compartilhamos os seus pecados. Porém, aquilo que ele viveu como fundação da comunidade é autêntico, independente dos seus pecados, independente dos seus escândalos e das suas falhas. Os italianos falam que não se pode jogar fora a bacia com água suja com a criança dentro. É necessário salvar aquilo que é de Deus. Salvaguardar, melhor dizendo. E assim, queridos irmãos, vamos chegando ao fim, teremos ainda muitas coisas a aprofundar em relação a isso, mas vamos chegando a uma última ideia, que é justamente que o nosso carisma, ele existe na igreja e para a igreja. Dentro da eclesiologia do Novo Testamento, uma das formas de falar sobre a igreja mais específicas do Novo Testamento é falar da igreja como corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. No catecismo nós temos muitas formas de se falar sobre a igreja. A igreja é o povo de Deus, a igreja é templo do Espírito Santo, mas a mais específica do Novo Testamento, e que para nós mais nos ilumina nesse momento, é justamente essa, de São Paulo. A igreja é o quê? O corpo de Cristo. Neste corpo eu tenho o meu lugar. Ninguém tira o meu lugar, ninguém rouba o meu lugar. E se eu não assumir este lugar, eu estou deixando frágil o corpo de Cristo. Da mesma forma que na minha comunidade, pensando da mesma maneira, eu tenho o meu lugar. Então não existe, vai dizer São Tiago na sua carta, lugar para invejas, para rixas, para dissensões, para discussões. Por quê? Se viveis assim, vai dizer São Tiago, se vos mordeis e devorais, quem vai dar crédito à vossa pregação?
hoje um absurdo dentro da igreja de divisões. Porém, essas divisões, elas começam lá embaixo, na base. Nós pensamos que as divisões acontecem lá em cima, entre os bispos e os papas e os padres, quando na verdade a divisão começa entre nós. E se nós compreendemos bem o mistério da iniquidade, o mistério do pecado original, nós compreendemos que a divisão está em nós. E se eu não venço essa divisão dentro de mim, eu não tenho como gerar unidade fora de mim. Agora, se o meu carisma ele não é gerador de unidade, se o meu carisma não promove a comunhão, a fraternidade autêntica e verdadeira, nada daquele negócio lá de amiga. Se eu não gera a fraternidade verdadeira, uma autêntica comunhão dentro da igreja, eu não sou para a igreja, e eu não sou da igreja. Ou eu sou um organismo que compõe o corpo de Cristo, ou eu sou um tumor dentro da igreja. E um tumor vai matando todo o corpo. Um tumor ele é composto por uma única célula enlouquecida, desfuncional dentro do meu corpo, que vai agregando outras a si e vai gerando a morte do corpo. Eu faço parte do corpo. Então, pelo amor de Deus, tem gente que acredita que o seu carisma vai salvar a igreja. Tem gente que acredita que o seu carisma é a salvação da igreja. Vou dizer para vocês, não é. Não é. Por que não é a salvação da igreja? Por que o teu carisma não é a salvação da igreja? Por que não é a Mara Dentro que vai salvar a igreja? Por que não é a Betel que vai salvar a igreja? Por quê? Porque nós temos um único Salvador e Redentor, que é Jesus Cristo. A nossa única função é fazer parte do corpo deste Redentor, do corpo místico deste Redentor, que é a igreja. E compor, e ornar, e adornar, e embelezar este corpo de Cristo. Esta é a nossa única função como comunidade. O nosso carisma é para isso. Quando eu vivo assim, eu sou para a igreja. Se eu não vivo assim, eu não estou a serviço da igreja. Estou ao meu próprio serviço. Estou ao serviço da minha comunidade, mas não estou ao serviço da igreja. Aqui existe alguma coisa que não está funcionando. Então, queridos irmãos, que durante este dia e o dia de amanhã, possamos de fato nos voltar para nós mesmos, mas não no sentido de nos fecharmos em nós, mas no sentido de ouvir a voz do Espírito Santo que fala em nossos corações, quase que sussurra em nossos corações. Os mormons, eles têm uma maneira de falar sobre o Espírito Santo na compreensão de Deus deles lá. Pelo amor de Deus, eu não estou embelezando nem engrandecendo aquilo que é o modo como eles veem Deus, e também não estou criticando porque não é minha função aqui. Mas eles têm um modo de falar de como Deus chega até nós, que eles vão falar sobre o sussurro do Espírito. O Espírito sussurra aos nossos corações. Bom, isso nem é deles, porque isso está lá no Antigo Testamento, em vários momentos, mas de maneira especial, quando Elias está dentro daquela gruta, esperando ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Passa o vento, passa o furacão, passa o fogo, e de repente, onde Elias ouve a voz de Deus? Uma brisa suave. Na verdade, vai dizer o texto no seu original hebraico, que ele ouve o barulho do silêncio. Ué, esse é o barulho, como que é o barulho do silêncio? Mas no seu original, justamente,
em hebraico está o murmúrio do silêncio. Então, quanto mais silêncio, quanto mais interioridade, quanto mais capacidade de ouvir a Deus, mais eu sou esclarecido sobre a vontade de Deus e, para concluirmos, sobre o modo como Deus quer que se cumpra a sua vontade. Não só fazer o que Deus quer, mas fazer como Deus quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.